Lena? Yeah, I just had a crazy idea, Linda? which is the Eu tive order uma of his name, ideia Quintus Flavius Maximus Gorgias. louca em relação ao So the nome, Quintus fifth, Fabius the Maximus voting, Gurgis, and then follows Maximum Flood, which is the trifecta. ser o trifacto. Okay, I Ok, agree eu with you. concordo com você. I'm going to Eu vou suggest sugerir that when we did here, what quando was nós V fizemos star? aqui, What does V star mean? e eu coloquei aqui um V e a estrela, o V de The most votar. important one, O the que one eu that quis you have fazer to... com isso? The most important. Então, eu queria mencionar que esse V com estrelinha seria o mais When you take the importante. name, we don't use the phrase most important. What phrase do we Quando a use? gente pega no nome, a What gente word não do we diz use, Gloria? Not mais most important. importante. O que a gente diz quando se refere a isso? Não What way, Marcos. Não nos referimos a name. Marcos. Eu quero dizer o nome. Máximo. Maximus. Maximus. So the most important one is the maximum. Então, o mais importante é o Maximus. The maximum Maximus o quê? What's the flood O que mean? significa inundação? If you're going to use this, Se você vai usar Quintus Fabius Maximus Gurgis, what you're o saying que the você flood está is? dizendo que é inundação? Maximum vote. O voto máximo? We're going to tell what Eu maximum não quero means. o que Maximum what? máximo What did you significa. say? The vote. Ah, ok, Maximum você vote. disse voto. That's what it Certo, seems é to o que me. me parece. Que essa inundação seria, essa votação, So, essa if máxima you want to find the inundação maximum seria vote, a which máxima is votação V-star, principal, then que é a if you're estrelinha. going to use the general's Se nós vamos name, usar então o nome desse general, look at all you have is the a number gente 5, consegue ver que tudo que nós temos é esse número 5. because we're defining the Porque nós flood estamos definindo as vote a inundação from como votação, Fabius, if I've understood that como correctly. Fábio, se eu And entendi if you want to find out corretamente. when the maximum vote E se would a gente take quer place, entender it's quando é all que based esse upon the voto number 5. principal vai acontecer, The isso number é 5 em torno do ends up número being 5, July, que é and July julho. is E the julho é o número 2. Oh, you're silent Senhor again. If you Parminda, could você repeat, please. estava em we just, silêncio. Pode could repetir, you repeat, por please? favor? If, Sim. yes. So what Então, o we've que nós done fizemos is we've foi... taken. We had Nós 3 tínhamos models. 3 modelos. Aaron O gave us, Aaron we've nos got to look for deu the mark of the beast. que era procurar o Verses marco da 13 to besta. 14. We've got to look at the Apocalipse shipwreck 13 of e 14, democracy, Acts procurar 27. o said I wanna naufrágio, a queda da say something on that democracia. in a moment. Then we had Quintus Fabius Maximus Gurgis, Depois which is temos found in Quintus Daniel Fabius 8, Maximus story Gurgis, of que é Pyrrhus, Daniel the 8, a Diadochi história Wars. de Pirro, a guerra dos It's tucked diádocos, into this e que history here, está dentro dessa história aqui, the da Pyrrhic guerra Wars. pírrica. So it's in Então inspiration. isso está na inspiração. I know we say it's not there, Eu sei but que às I've vezes a always gente diz que não está, mas eu disagreed with that discordo disso, phraseology dessa saying that fraseologia de I think dizendo it's que não there. está, So porque para mim assuming está. it is there, Então, assumindo que a um, gente consegue achar isso na Bíblia, na inspiração, I was going to ask what Al Gore Quase was, but that's Alexander the perguntei o Great. que é que significa Algore, Alexander the Great mas fulfilled. é So we got that. Alexandre o Grande que eu And escrevi then aqui. we've taken the name Nós Quintus pegamos 5. nesse nome, Fabius is voting. dissemos que o Quintus é 5, Maximus Gurgis is Fábios é maximum votar, flood. So Maximus that's all Gurgis fine. seria a They máxima asked what the flood is. inundação. E quando eu Aaron perguntei gave o us the que era a definition of the inundação, biblical o Aaron nos term deu a of definição flood, bíblica meaning persecution, de inundação and, que significa brought perseguição about by e religious que doctrine. So there's trouxe a essa doctrine, questão de and a doctrine doutrina, is a de what? religião. E o que é doutrina? What's another word for Qual seria doctrine? outra palavra para doutrina? Belief? Law. Belief? Crença? Who said that? Ideology. Who Quem said disse that? isso? Quem disse said Linda lei? said belief. Alyssa said A law. Alissa disse Law. lei. I'm gonna go Ok, with então law. eu vou colocar So aqui there's a lei. religious Seria law, uma lei and religiosa failure to comply with the religious law brings on persecution. e And está de Aaron acordo gave com us two não está de acordo com essa lei places. You religiosa, understand? traz essa perseguição.
Daniel 9 Aaron, então você nos deu duas Revelation referências, 12. que era qual? Daniel 9, Apocalipse 12, Ok. para inundação. So Então, inundação, Elder Daniel Parmenter, could we 9, say that flood Apocalipse could also 12. be church and state? Então, nós poderíamos dizer que isso também é igreja e why would you Estado? say it's church and state? Por que você diria que é igreja e Estado? Because that's Sunday law. Is when church Porque é a lei dominical, has quando a total igreja control over tem the state. o controle total do Estado. So you're going to go to a different model, church Então, and vocês state, vão para um modelo to diferente, igreja e Estado, speak about the para falar mechanism for this do mecanismo persecution. dessa I'm perseguição. okay with that. Eu estou There's bem a com isso, mechanism that porque há um actually persecutes mecanismo que people. So persegue we as know that, pessoas, nós and we know sabemos why it disso. happens when the church and state gets together, and the church and state Sabemos getting o que é que together acontece is da junção basically de igreja e Estado e enforcement basicamente o of enforçar desse dogma or dogma religious doctrine. religioso ou doutrina. So we've got religion. I'm going to put Então, vou colocar enforcement, aqui enforçar, and then that would be isso the state, seria o Estado, and then that would be the church. Is that e right? aqui Gloria? Is that what you're saying? seria a igreja, Yes. certo? Okay, so Ok, that's tudo fine. bem. So if that's the Se essa é a biblical definition definição of bíblica flood, I de don't think there's going to be any inundação, argument to that or any disagreement. When we use quando nós Pyrus usamos pirro to now para agora define flood, definir can we inundação, use the biblical a gente definition pode of usar flood? uma definição bíblica para Are you inundação? allowed to do that? É nos Aaron? permitido fazer isso, Aaron? Eu I não don't know. sei, não I'm tenho not certeza. sure. Yeah, don't know. Você não You're tem not certeza sure da on my minha question pergunta? or the parameters, or Ou you're o not que sure você about não it? tem certeza? Maybe if you ask it once more, I might sink in Pergunte it. novamente, por favor. So we're doing Então, a nós study estamos fazendo on books of Daniel and estudo Revelation, and you go de to Daniel e Daniel, Apocalipse. Daniel Você vai para 9 and you Daniel see a flood. 9, você vê You're gonna- aí escrito as a- inundação. you're going to pull out, Você vai follow the seguir as rules. regras e You're going to depois vai para Revelation Apocalipse 12. 12. You're going to Você not não look vai at any olhar para history. nenhuma história. You're going to look at Você vai the olhar para o context of both of contexto those, which desses is dois, basically Daniel the 9 imagery, e the Apocalipse symbology, 12, que and seria then you can as do a word imagens. search, or you can do Você lots vai of things, fazer um and then texto you're going to prova work out e você vai tentar based upon the ver de imagery, acordo com not as upon the imagens, events, não os eventos, that que what's o que going está on there acontecendo aí is some é algum kind of tipo de persecution perseguição that's coming que vai upon the cair church. sobre a igreja. Do you agree Você with that, concorda Aaron? com isso, Aaron? I wish I never asked you to repeat O it. meu desejo é Now que eu I'm não more tivesse confused, pedido so I'm que gonna você stick with I don't repetisse, know. porque agora você Ok. me confundiu ainda mais. We're in the Bible, Ok, and we pick então the word, novamente, we nós found the word estamos flood, na found it in Daniel Bíblia, 9. What does that estamos mean? em Daniel 9 e You can vemos do a essa word palavra search on it, and you go to inundação. Revelation 12. Para fazer um texto When prova, you você vai look para at Apocalipse the 12. context E quando in the você vê o Bible contexto disso of those na two Bíblia, words in na Bíblia, dessas the verse, in the palavras, chapter, and in the books, you can build a desses model dois that says livros, você this is pode criar um persecution modelo e of the dizer, ok, church. isso é perseguição Agree da with that? igreja. Concorda com isso? Yes. Sim. Okay. Ok. What you can Então, o then que do você is depois you pode can fazer refine é further, definir both with the help of que, spirit of com a prophecy, ajuda do espírito de and looking profecia at e historical olhando para um context, contexto because then you histórico, can say, when does the Daniel você 9 vai thing questionar o happen? que é When does the quando é Revelation que 12 acontece thing essa happen? coisa em And then Daniel when you look 9 into e history, Apocalipse you get a 12. E confirmation você olha para a that história that e você confirma symbology que essa had a historical simbologia fulfillment. teve Agree with that? uma... Yes. Okay, so that's the Aconteceu standard way of historicamente. approaching all of that. Então, a gente What you've aborda done is dessa you've forma. taken the word in O que você context, fez foi pegar a palavra num and then contexto you've built a e model. você criou um modelo. That's all I wanted Era to say. tudo que eu That- queria you dizer. agree with Você that? concorda? Okay, yeah, I Sim, agree. eu concordo. Okay, so Ok, now então we've agora gone to, I'm going to call it a nós different vamos book. para um livro And this is diferente. the book of Vamos dizer que é o Pyrrhus, livro de Pirro. the É um Apocrypha. apócrifo. The book of Pyrrhus, there's a name in Apócrifo. there called Quintus Fabius E vamos Maximus dizer que tem o Gurgis. nome aí de And Quintus we're going to Fabius do one step Maximus further. We're going to say, we don't know what Gurgis means, but we say Gurgis Vamos means dizer que flood. Gurgis So now we've significa got the word inundação. flood in the E book of tiramos isso do livro Pyrrhus. de Pirro. And it's connected with Quintus Fabius E Maximus está Gurgis. conectado com uh, Quintus sorry, Fabius Maximus, take the word Gurgis Maximus.
What do we O que do que a with gente that faz então flood? com essa inundação? What I can we don't think- not Ou o do? que que a gente Yeah, I não don't think pode with fazer? confidence we can Eu acho que, na Um, verdade, import the biblical não definition pode, of com that symbol confiança, into you called it an apocryphal book, because if you found the word flood in a World gente War não II, pode definir isso Yeah, go ahead. de uma forma Okay, so confiante. hopefully everybody understands the point that Eu Aaron espero que just vocês made. consigam That's the point I entender o wanted us ponto to que o see. Aaron acabou de That fazer. When you Que take the quando a word gente flood pega na in the palavra word, in the name now, from inundação that general, from the do book of Pyrrhus, livro de you Pirro, can't use the para fazer standard referência ou Adventist, menção if I ao call it nome, that the a biblical, gente não pode dizer forget que Advent. You can't take the a biblical definição definition of bíblica flood de and inundação import it e importar into isso ou exportar isso the book para o of livro de Pyrrhus. Pirro. You Não can't do podemos that. fazer isso. It might end up being Talvez that, but you acabe can't do sendo that as your isso, mas first esse não step. pode ser o They're seu two separate primeiro passo para things. chegar aí. So the flood Então, book of inundação Pyrrhus no livro does de not Pirro mean não the significa flood in inundação Daniel 9. no livro de Are we Daniel okay with that? 9. Entenderam? Yes. Yes. Okay? So, in the Bible, Então, na flood Bíblia, means persecution. Inundação We know significa that. perseguição, nós sabemos Now, isso. When we E come to the quando book nós of vamos para o Pyrrhus and livro we de come to Pirro e a gente Gurgis, fala de which means Gurgis, flood, que does significa that flood inundação, there mean será que persecution, or essa could it mean inundação aí something significa different? perseguição And ou the algo question is, diferente? how would we A know? pergunta seria, como é que a gente So my saberia? question to Gloria is, A minha how do pergunta you para a know, Glória é, como é Gloria, que você that sabe, it's- Glória? If you Ou don't know, se I você don't não wanna put you on the sabe, spot, também just não say I quero don't know, te and colocar we'll sobre make it a wider pressão. field. Don't feel under Não any se sinta pressure. pressionada com a pergunta. Why do you Mas think that flood por isn't que que você acha persecution? que Why do you essa think it's inundação something else? seria And if it's something perseguição ou else, seria uma outra what coisa? is it? Se for uma outra coisa, o que que seria então? I would say How- doctrine. Eu diria Doctrine. então It's like doutrina, the Rome coming to the scene, Roma rising entrando to na cena, peak chegando there. ao pico máximo. So Rome With has their got a Então Roma doctrine. tem uma doutrina. So the A doctrine is a doutrina é law. uma We've lei. established Já doctrine is law. estabelecemos So isso. now there's a Então agora a maximum gente law. tem lei máxima, Is that right? certo? yes, Sim. their purpose to bring about Propósito the para eles maximum trazerem essa law. Yeah. máxima lei. It's not the Não é o purpose of it. propósito When we talk disso. about Quando a the gente maximum fala de flood, it inundação means máxima, a at gente that está point, dizendo que it's the nesse maximum law. ponto, ou a esse ponto, já seria a lei Yeah, it máxima. wasn't done at that time. So maybe Naquele we have to tempo não extend era. it to January. Então, talvez when a gente Trump tenha que gets voltar into power atrás, there. ou estender isso para janeiro e dizer que é apenas I quando don't know if you Trump know. So assume o poder. actually, no, you don't have any skin in the game. So Então, you're o que saying, você está dizendo? okay, Ok. no. Na verdade, eu vou dar um passo atrás. If you're going to make that Se você vai dizer January- que isso. Você Did you say disse when que é he- quando. at the inauguration, É na is that what you said? inauguração de Trump? Yes. So I'm extending Sim, Sunday estou law to a period. estendendo a again, lei yeah, dominical sorry. e fazendo That's fine, I disso don't um mind that. período. So you, Tudo is bem, it eu não me January 20th? importo com isso. Mas você está então dizendo que isso é Yes, 20 de janeiro de 2025? Sim, Okay. ok. So the O problem with problema de doing fazer that, isso, what's the problem na with doing verdade, that? Someone alguém me tell me diga, what the qual é o problem problema is de fazer in what- isso? in what Gloria Qual é o has just done. problema de fazer o que a Glória acabou de fazer? If no one's sure, I'll tell you what I think. Se the vocês não problem têm certeza, eu wants to vou have a bench up. dizer para vocês o que eu acho que é o Mix problema. up the voting, the marker that we were choosing Porque was o marco que voting, nós escolhemos seria and he's already votar been voted e in, so it's not, each of já the foi different periods votado, on então- our list were voting. não daria para dizer que é Ok, esse período so- de tempo. I'm going to phrase it this Então eu way. vou frasear da seguinte forma. not saying I Não estou disagree. dizendo que eu discordo de você. When we Mas spoke about the flood Quando nós from the falamos de Bible, inundação na Bíblia, Aaron gave us the two o Aaron Bible nos deu os verses, 2 versos bíblicos. and we A didn't gente prove, não we didn't provou check. isso, a gente não He foi said olhar, it's mas ele disse que é persecution. perseguição We took him e at a his gente word, aceitou o que ele and then he disse. said, E ele disse contextually, que contextualmente that persecution essa was brought perseguição about by religious doctrine. vem por then- causa de uma perseguição I think it was religiosa. Gloria. E eu acho que depois a said Glória that disse religious que essa law lei religiosa that que brings about traz a persecution can only perseguição happen when you só have pode the acontecer church-state quando a gente tem esse relationship. relacionamento So, what we igreja-estado. did was, Então, o we que nós used some kind fizemos of foi usar algum methodology tipo de metodologia which que has tem many vários levels, many níveis, rules, várias if you like, regras, to come up with
Para a gente, então, a criar comprehensive understanding of what the fator flood was then. compreensível para entender o que é essa So, inundação. Then we go to the book Depois of Pyrrhus. mencionamos o livro I de called it the book Pirro. of Eu digo Pyrrhus livro because de I Pirro want us to porque eu see quero that que a we gente not veja only que não can, só a gente but we are pode, como required to é requerido compartmentalize que a gente things. coloque as coisas de uma And then forma if you can bring things together em you have compartimentos. either Então, se você compartmentalized colocar or as coisas already em compartmentalized, compartimentos, that's another step. But often you can't. às vezes So we go você to the nem book of sequer Pyrrhus, we consegue find colocar em Gurgis, which means compartimentos. flood, and Mas we a say, gente how foi do we para define Quintus what that Fábios word flood Máximos is? Gurgis e a gente questionou o And que é isso de if you don't inundação. do it correctly, Porque se a gente what não you faz end isso up de doing forma is causing correta, yourself a gente problems. começa a causar So, problemas para nós I'll mesmos. just walk us through the steps. It was suggested Então, just foi now sugerido that flood means doctrine. que inundação Like it did significa in the doutrina, Bible assim version. como Doctrine na means versão law. bíblica. And Doutrina if é you get lei. to the Se maximum a gente vai place para o where you're going ponto to get all of máximo, that, onde a gente vai the ter tudo suggestion isso, would be that it então a might be sugestão seria January the que 20th, talvez é 20 de when janeiro, Trump is onde crowned. Trump é coroado e é já presidente. What's the problem if you did Mas that? qual é o problema se a gente faz isso? That's not the maximum point of law. So it's not the maximum point of law. We can maybe it might Então, be. não é um Maybe it might be ponto the maximum. You don't know máximo if it's the da lei, maximum or not. talvez seja ou não. And I know you're going to say it's to do Talvez with the você law, vai dizer que but I sim, wanna- é relacionado I à wanna lei, make mas another eu quero point fazer that- um outro that ponto. is already on Outro the ponto board. que já está no quadro. This is Aqui January. nós temos 5 de janeiro. And in the name, we already have a E no date. nome nós já temos uma data. What's the date Qual é a that we data have? que nós temos? July, November, both of both. Temos julho e novembro, ambos. Okay, so you said November because you used Você the 5th disse of November. novembro, imagino que você quer dizer 5 de novembro. So we've got Então nós July temos julho and e eu I've vou got November. colocar I don't know if Aaron was saying that flippantly. novembro. Não sei be se serious. o Aaron think it está was flippant. brincando ou falando sério. So we've Acho que ele got está July brincando, already mas there. nós What we temos can't aqui then do is julho. say, in July, there was a subject of Em voting, julho nós tínhamos a and that questão was de the voto maximum e flood. esse seria a máxima we're saying, inundação. in Ou nós July, estamos dizendo there was que em subject of julho voting houve which o leads assunto de to the votos maximum que flood. ainda vai levar à So the inundação question máxima. is, does July Então, lead a you pergunta to the é, será maximum que flood, julho or is it é the a maximum inundação flood? máxima ou nos leva à inundação Leads That's to what máxima? the max- Leads you to the maximum Leva flow. à inundação máxima. Who are those Quem two people? respondeu isso? This is Manuel. Emmanuel Manuel e Yeah, I think July and eu acho November que julho e they novembro have to be merged into one single. tem que emergir num they can't be símbolo. merged into one symbol. They're Não, two você não separate waymarks. pode misturá-los porque eles são marcos separados, Yeah, eu I acredito. I believe you can't. Então eu you acredito can't que você não merge pode Yes, but- two There is a misturá-los, different são things. coisas diferentes. This term that he used, like the red wave, for example, which is a winning by a landslide in November. I was thinking that might be something that we can Eu estava refer as to the pensando maximum que flood. a gente poderia But referir it's a up algo de to- 5 de novembro It's up to you. como essa máxima inundação. Who commented after? Depois do Manuel? Emmanuel, quem comentou? Someone commented after Manuel. It was a woman's Gloria. voice. Glória. Gloria. Eu I'm não not sure sei o what que you said, você Gloria, disse, sorry. Glória, não te I just said ouvi. leads to. Eu disse que so leva if it à leads inundação to it, máxima. Ok, então then se leva à You're inundação saying that máxima, July você is está not the dizendo que Sunday julho law, não it's é another a lei waymark. dominical, é outro marco. Is that Correto? correct? I'm Não not tenho sure. certeza. No, the logic A would be saying lógica that. diria isso, pela Yes. sua So, lógica. if Então, that's the se case, esse é o caso, what is o que July que é then? julho? Part of the Parte da agitation. agitação?
July would Então be the você place diz que julho where seria o you lugar begin onde the você maximum começa a flood. inundação máxima. And if the E maximum se flood a is an event in the inundação máxima é future, um evento no and we're marking futuro, the e nós maximum estamos flood marcando as the isso como Sunday a lei dominical, then you end up então getting to a você place that chega ao July ponto que is in the julho é agitation. a agitação. Everybody is okay Todos with bem that? com isso? So it seems Então, to a mim me me parece that if you take the word 4 letters que se a QFMG, gente pega nessa palavra, ou essas 4 letrinhas, you end up adding o things to say QFMG, from July, which was the subject of voting, it leads to the a gente maximum diz flood, que as opposed to saying it is se a the gente maximum diz que flood. esse julho leva à inundação máxima, ao invés de dizer que é a inundação máxima. Who wants to venture which is the Quem quer right? se aventurar way e of dizer qual é a approaching that? forma correta de abordar with isso com methodology. metodologia? I believe it leads to the maximum flood, and I believe the maximum takes place in November. Tell me from the name why you think Me diga you como have to- nome, por que you- que you você put the acha idea of leads to, que not você pode is. dizer que isso Why is it leads leva and not is? à inundação máxima e por que que não seria a inundação máxima? Well, we have a July July. We're gonna say that is the Q, which is the first of the 4 letters, Eu vou dizer que and then we have the fava beans which have to do with election, like marking the. julho seria esse Q e depois nós Marking temos November. o F, que seria os feijões, e talvez a gente poderia dizer que isso é So, novembro. now you're going to use them progressively. Então você You're vai gonna usar say isso de forma it goes progressiva, from July vai de to julho para November, novembro, Yes, then you're going to say the depois last vai 3 is dizer all que os November. últimos 3 são novembro. yes, I believe. Sim, eu so. acredito que sim. You know, Where do you get F? De onde as você November? tirou essa ideia do F ser novembro? the fava Por causa beans dos feijões fava, that have to do que with tem a ver com election. eleição. And where do you get Q? And also- E como é que July. você acha que o Q tem a ver com julho? The quintus. Okay, Quintus. so you're going to say Então você Q vai is for dizer que July o Q é de and julho F e is o F for é de novembro. November. Sim. Yes. How Como é can que you você be pode sure ter that this certeza name que is esse nome sequential, é sequencial not all e at que não one acontece point? tudo num ponto? Because we have the elections in Porque nós November. temos as eleições em No, that's novembro. not an argument. Não, You isso can't não é use um that argumento. argument. Você Tell não me pode usar isso why como you're argumento. sure that Não, this eu quero name saber como é is que a você tem sequential certeza que step. esse nome é um passo sequencial. So that it marks a dispensation, not a Marca uma waymark. dispensação e não um If marco. that's the Ok, mas case, se esse é then o caso, November então would lead novembro iria to nos a levar maximum a flood. uma It wouldn't inundação be the maximum máxima. flood itself. Não seria a inundação So therefore, máxima em November si. would not be the Ou seja, Sunday law. novembro You're não gonna use seria a lei sequentialism. dominical se você You usa go isso from de forma July sequencial. Porque here. você vai de julho, You'd go from July, step primeiro 1, passo, to November, step 2. e depois para and then novembro, you segundo go passo, to e the depois maximum vai para a inundação flood, máxima, que step seria o 3. So the terceiro maximum flood ponto. would be some Então time in seria the algum future. tempo no futuro. It wouldn't be Não November. seria ainda assim novembro. You can't use Você não pode sequentialism usar and then stop isso it de where forma you feel, sequencial e can be parar stopped. onde você acha que pode because you're parar. making Porque Q você está is dizendo step que o 1 Q é o and primeiro FMG passo, is step 2. o F e o G, And I would FMG suggest if you seria o don't use segundo passo. sequentialism, the natural way to E a do forma it would natural be de fazer July, isso seria November, julho, and a further event. novembro e depois o terceiro como outro evento. I did something that you kind of quench that desire on me to use your methodology that you use with the 20 by 20. Talvez é numbers, algum tipo de metodologia que você tem e que eu estou Sure, tentando I'm not- aplicar. The reason No, why but really,
we shouldn't be using A gente any não 25-20 deveria at estar this stage in nenhum this tipo discussion. de metodologia de 25-20 para essa would you discussão. let me just give you what I got. Mas me deixe dizer Ah, qual é o you meu like argumento. You like Manuel, first, but Manuel, I can Emmanuel, only eu give só you what posso you wanna deixar say você if it's in the context falar of o que this você quer se é discussion. no contexto dessa yes, discussão. yes, it has to do with Sim, that. tem a ver com So isso. tell It's me. So Ok, you have então to me tell me diga, if you're going to se go você from vai de July to julho a November, novembro, why does por que maximum inundação flood máxima end in termina November em and novembro not be a e third não é event? um terceiro evento? Tell Me me why diga it's por not que a isso não é um third event. terceiro Why is it evento? Por que connected to isso November? você está conectando a If you're going to novembro? use Se é sequentialism, que você vai usar isso de forma Oh. sequencial. you can't start Porque você a não method pode and começar stop um it halfway método through. e não ter como prosseguir com esse método. Yes, Simplesmente yes, parar. I understand. Ok, eu te But the thing is entendo. that the elections is like for us. Só que para nós was a as decisive eleições é um moment momento that the bastante Sunday law had decisivo come para because dizer que it- estávamos na lei We dominical. can't use those Não, arguments. você não pode usar This esses is the argumentos. this is the Porque foundational argument. Is this is either Porque o argumento one fundamental é ou isso é um evento or ou uma a sequência sequence de of eventos. And E maximum máximos gurges gurges is é one uma word, palavra, one uma phrase. frase. So that would be Então isso seria Quintus, quintus, Fábios, Fabius, máximos maximum gurges. gurges. You either have a sequence of Se- events Então or você one quer fazer event. disso um evento ou uma sequência de You eventos? can't mix Você and não match pode them. começar a misturá-los. And however Seja como interesting, for que or isso pareça interessante, likely it may ou appear that November até would pode be parecer the que date, novembro seja a data, or July ou would que be julho the date, seja a depending on data, the person's dependendo da perspective. perspectiva da pessoa. I'm not Eu não estou interested in the interessado events nos themselves. eventos em What I'm si. interested Estou in is interessado how em we build como up a this gente argument. constrói esse argumento. So what we have done Então, so no far in nosso our estudo, o que study nós tentamos is we have fazer foi redefined what redefinir the word o que flood significa a means. palavra inundação. Bible is Na Bíblia é persecution, inundação And in e na our nossa conversation, conversa it's não not é that. isso. and I E eu know sei que a Gloria Glória suggested sugeriu that it was que religious isso era era doctrine religião, era doutrina, or ou religious uma lei law. religiosa. And the Só que o problem with problema that is disso you have to é que take você the tem que pegar word na palavra flood inundação in its dentro do seu context. contexto. And the E o context that we contexto que a have gente is tem the name. é no nome. And E if se you você say diz in the fifth, que whatever the o fifth quinto, is, seja o que it for doesn't esse matter what quinto, não the date importa a is, what data, the não way on. importa esse marco. In the fifth, Mas se você diz there que was a no quinto vote. teve um voto Then you say e maximum depois você flood. diz inundação máxima, That flood essa has to be inundação connected. tem que estar conectada Its a um context, and the only contexto. context E o you único have contexto que is você either a tem number 5 é ou o or a 5 vote. ou um voto. And that's why E por someone isso put que here, alguém disse flood aqui is que vote. inundação seria voto. if that's Se isso correct, estiver correto, and it seems to me that it likely is, talvez then seja, we have to a gente ask, precisa is this questionar name se esse nome, Quintus Fabius Maximus a Gurgis, symbol of a se isso singular é um event? símbolo de or a um só sequence of evento events? ou uma sequência de eventos. And if it's a Porque singular se é event, um só evento, then on the fifth, então no or the number quinto ou no 5, número there was a 5 vote, houve um and that voto was the maximum e esse foi issue, o or the maximum máximo vote. That voto. was the maximum vote. Esse That's foi what o, option o, one o tells you. pico, o máximo. Esse é o Option que two nos dá a says, primeira opção. First there was the fifth, A there segunda was a vote, nos diz, primeiro and nós that leads tivemos o to quinto, the depois o maximum voto, e isso nos levou à flood. inundação and máxima. then again, E novamente, contextually, that would have to contextualmente, be isso maximum teria que vote ser o if voto we're going to máximo. define Se a Fabius gente as quer vote. definir Fábios como voto. So I'm going to just Então, stop eu vou there parar aí and tell me, I want to e eu get some quero um feedback feedback. if people have not understood Se or as that they pessoas have understood entenderam ou se não entenderam I'm going to call it a my minha suggestion sugestão of how de to como approach abordar essa this questão. issue.
Yes, understood. I don't have any Sim, questions. eu entendi. Okay. Não tenho Anyone else? perguntas. Mais alguém? I think it's been Victoria, Mary, Eu acho Christine all que a saying Vitória e a yes, agree, Christine very estão dizendo helpful. que sim, understand. entenderam, que ajudou bastante. Okay, so I'm gonna say that I've Então got a eu vou dizer que a gente consensus of tem um enough consenso people de that um bom número de understood pessoas que entenderam how to try como to tentar approach this abordar problem. esse That's what I've tried problema. to do, is to say how would we Que foi o approach que eu this tentei issue. fazer, questionar como é que a gente pode abordar esse problema. Para For mim, me, we still haven't properly a gente nailed ainda não down conseguiu voting. entender bem essa questão de Compared to the votar Sunday em law. relação à lei dominical. That's an attack Isso é um upon ataque us. para nós, In our mas defense, em nossa defesa, because the best porque a form of melhor forma defense de defesa attack. é ataque. You can go to any Você pode ir para Christian in the qualquer world cristão no mundo and e ask what the perguntar mark o of the que é beast marca is. da besta. E o And que what eles vão they're te gonna tell you it dizer is. que é? Vão They're going to tell dizer you que it's é anything and everything qualquer coisa, except what? exceto o quê? Voting. Votar. No, Não. from an Adventist position, Vão except dizer que é Sunday. exceto a lei Oh. dominical. Sunday Então, law lei is a dominical uniquely Adventist. É um argumento Argument. único e simplesmente Can't find it in adventista. inspiration. Você não pode achar Adventists isso na made it inspiração. up Isso foi with criado logic. pelos adventistas com lógica. And that's why there's E é no por isso que a gente consensus in não the tem world um consenso about no what the mark mundo of the em beast relação is. do You go que from a é symbol called a mark of the marca da beast and you go besta. to Sunday law. So Para isso, quando nós we- dizemos que isso when é uma I lei say dominical. voting, we haven't properly nailed Então, it quando eu down. digo que a gente ainda não conseguiu What I'm entender saying bem is, isso, in the same way o que eu that digo é, Adventists da mesma haven't forma que os fully nailed down adventistas the não Sunday law, entenderam and I think that corretamente you can't. a lei dominical, e talvez a gente So, não consiga fazê-lo. if we Então, are se nós okay estamos that bem the marker is voting, em aceitar que o marco é you have to make your votar, bed and you have to lie você in tem it. que fazer sua cama e se And deitar the nela. problem E o is, problema many of us aren't é que doing that. muitos e muitas de nós não don't- estamos fazendo isso. And we don't realize E a we're gente not não doing se dá conta que não because we've estamos still fazendo got isso. religious dogma in Porque a gente ainda our tem minds um dogma from religioso na nossa our mente legacy de um of being legado de Adventist. ser adventista. You'll find both in this discussion Vocês that vão we've had ver que now, tanto nessa and discussão que what nós people tivemos said in the agora e movement pessoas that no movimento we're expecting que what? estão esperando o quê? Que o que aconteça? Laws. Leis. LGBTQ laws, Leis de LGBT. abortion laws, this law, that Essa law, lei, posting laws. aquela There's lei, lots of laws being várias spoken leis que about. têm sido faladas. But if we're going to say we're going to define Mas The Sunday se nós law, vamos dizer, vamos definir Ellen a White lei dominical is e very dizer que clear. Ellen you have White Sunday law after Sunday law after diz Sunday que law. temos lei dominical após lei what the dominical, issue e esse é o is. problema. And then you get to a E depois place nós where nos you say, encontramos no now, all ponto these Sunday em laws, que because nós laws have dizemos punishments que connected with todas them, essas leis you dominicais break têm um this castigo law, relacionado, and now e você it's gonna quebra be essa death. lei e vai dizer, agora vai haver uma morte, fechamento da If porta we're da going to graça. switch from a Se nós Sunday vamos law pular de um model modelo to a de voting model, lei dominical para um modelo de before votação, the Sunday law, antes da we lei have dominical, all nós these temos votes todos going esses on. votos Have we seen acontecendo. evidence of lots of votes going on in the past A several gente years? não viu várias votações acontecendo nos últimos anos? Yes. For sure. Certamente. So then we're going to be looking for votes in the future. Então, nós vamos procurar So, votos no if futuro. voting is the Então, se marker votar é um for marco para Sunday lei law, dominical, We have a nós temos um problem. problema. We'll deal with the problem in a second because we're going to need to close in a second. Daqui a pouco nós In a bit. vamos encerrar, Hold that mas thought for a moment. guardem esse We've pensamento. come up with all of Nós these criamos events, todos esses eventos and we've just said e nós acabamos I've de said dizer, glibly, eu disse de other forma people said breve, it outras much better. pessoas disseram melhor, 2024 é is the que year. 2024 é o ano das eleições. We have different options of what the maximum flood is. Temos várias opções do que é and essa I inundação máxima. Sorry, of the Sunday law. I asked
ou da Some lei options. Some is the dominical, mark na of the beast. verdade. We have the shipwreck of democracy. Então, alguém And then we disse had, marca da Quintus besta, Fabius Maximus Gurgis. naufrágio, a queda So da when we went to that one, democracia, we gave the depois a where it's definição found, do nome. and then we said, well, E what nós does all of dissemos, that o mean? que How do we know significa that tudo that isso? will Por que be isso the aqui marker for the seria um Sunday law? marco para a lei dominical? And we've got the number Pegamos o 5, número we've 5, got pegamos voting, na votação, and then we've got the maximum e depois flood, inundação or the maximum máxima, thing. ou algo And máximo. contextually, I'm E eu saying estou that thing dizendo que essa is coisa voting. máxima seria a votação. So, Então, how we approach this, como é just que a as a gente concept, aborda don't worry isso about com the dates um or conceito? RNC or the Não se elections or preocupem com anything. as eleições, Quintus Fabius Maximus Gurgis. mas if se a that gente is diz the thing Fábio that's the Quintus symbol that Fábios we're Máximos using, Gurgis, se a gente we diz ask que é o símbolo ourselves, que nós does estamos that usando, symbolize a singular a event? gente questiona, does esse é it um só evento signify a ou uma sequence of sequência events? de eventos? So you A have to gente ask yourself precisa that se questionar question. isso. And I'm guessing that we have two camps in our movement. Eu vou We sugerir have one que that temos says it's a dois singular campos event no nosso and one that movimento. say Um que that it's a diz que é sequence of um só events. evento e o outro que diz que é uma It's a sequence sequência of de events. eventos. Then we have to Mas find se é out uma what each of sequência those de things eventos, a mean. gente precisa entender o que significam então essas coisas. It would be 1, 2, 3, because maximum isn't a thing Porque itself. It's talking about máximos the maximum gurges or the maximum flood. não It's é uma pointing coisa em to si, the big mas thing está here. apontando para a So, grande That's coisa. the big thing. E the se gurges, esse which is Gurgis what é essa would the grande thing be? coisa, o que é That's essa why coisa? people have Por isso said que as that the pessoas thing, estão dizendo que the Gurgis essa coisa, is esse Gurgis, the seria Fabius. o Fábios. Hopefully Eu that's espero okay. que até aqui tenha sido entendido. So, if the Então, Sunday se law a lei is all about dominical these votes that are tem happening, que ver com todos esses votos que We've estão got something acontecendo, missing. está faltando alguma coisa. O que what's está missing faltando? in this Spirit of Prophecy story? O que está faltando nessa história do Espírito de Gloria Profecia? A mentioned Glória it já before. mencionou isso antes. O Aaron's Aaron mentioned it também, as eu well, I creio. think, in a kind of a way. De certa forma. What's missing? O que está faltando? Religious persecution? Sorry? Religious persecution. Perseguição religiosa. Okay. So what's Okay. missing? We just call it. If you're going to put religious, then you're going to put religious Se você in vai the future. colocar religião aqui, você So, vai ter que colocar You still religião want to no keep with futuro. religious? Então, você quer dar mesmo essa resposta? We'll You begin just with persecution. Persecution. Não, então vamos dizer perseguição. Ok? Eu vou colocar aqui So perseguição. if you had Então, se temos persecution perseguição, somewhere in this story, algures nessa you would have história, você persecution também tem there. que ter perseguição. Se tem de um lado, tem que ter do outro. people are voting. As pessoas estão votando. Why? How does that voting lead to E persecution? como é que votar leva à perseguição? How does voting Como é que in and of votar itself em lead to si persecution? leva Because this à one's so perseguição? simple. Sunday laws, Porque essa é simples. Temos Sunday leis laws dominicais, these laws essas leis end up leading to persecution. So you levam can see a uma that. perseguição. Dá para ver How does isso. a vote Mas lead como é to que um voto persecution? leva a uma perseguição? Because depending Porque which party, dependendo either qual the é o partido, Democratic or democrata ou Republican, will take that republicano, right away, that voting eles vão right tirar esse away from direito us. de votar. Vão tirar isso de nós. Okay, so Ok, the fact então that o you fato take de your você that you're not allowed to vote. não ser permitido votar, Can you see você what the consegue problem ver with qual é o that problema argument desse is, argumento? the way you A phrased forma it, Gloria? como você acabou de frasear isso, Glória? Vote one. Voto What was vote 1. one? Qual foi o voto 1? There's a machinery, a government Temos uma machinery, máquina no governo and in that e machinery, nessa a máquina vote took aconteceu place. um voto. Is everybody okay Vocês with that estão bem com story? essa história? Yes. Sim. Okay. Ok. Vote Então, 2. segundo voto. Same Mesma story. história About voting. sobre votar? Sim. Yeah. There's the machinery of the United Temos a States, máquina dos Estados Unidos. and a vote takes Acontece place, um voto. and whatever the vote E was seja about,
it all happened within O the que for o confines of voto, the machinery isso of the United acontece dentro States. dessa máquina Yes? nos Estados Yes. Unidos. Agree. Okay. What's V O star? que é essa Is it estrela? exactly the same? Exatamente o And mesmo? V star V3. Are they going to Será be que vão ser exactly the same? exatamente o mesmo? Essa estrela vai ser As exatamente part o of the mesmo? machinery. Você diz parte The dessa machinery that's máquina? existing says Sim, essa máquina we're que now going to existe vote on this diz: subject agora a gente vai votar and em relação a esse it's tema business as normal. e vai ser como o normal, o comum que a gente sempre faz. Is that what we believe? A gente Is that what we're acredita saying? nisso? É isso que a gente diz? Go with what you already wrote. That's the most important or the maximum. Aqui Part of the diz que machinery, but the most parte da important. máquina, a gente teria que ver o que é mais I want to know how importante. we Mas como é que a gente conceitualiza o voting que é is and esse what persecution is? voto e essa perseguição? Can I say voting Será gave que eu posso dizer individual an que votar authority to deu persecute or to autorização have that individual power to do? de como a things? gente deveria estar fazendo as coisas? Can you Você simplify pode what you said, simplificar o que você acabou de dizer? Manuel? I was saying that Eu the estava voting dizendo que gave votar individual power. deu poder individual. Voting gives Ok, individual então power. votar dá poder individual. And how does Como é que individual poder power lead to individual persecution? leva à perseguição? They can Podem impose the impor a idea ideia to other people. de outras pessoas, So they enforce the podem idea. enforçar So you're going to have essa individuals ideia, persecuting individuals. perseguir indivíduos. É isso Is that que what you você believe the Sunday acredita law is? que é a lei dominical? No. I want to maybe people are Talvez as lost. pessoas estejam um pouquinho perdidas, Hopefully we're okay up to this point mas eu here. espero que vocês estejam bem com We esse haven't ponto answered aqui. which one Nós of the ainda não two it is. respondemos qual desses But é, If we're just going to say mas the se a gente vai markup for dizer que Sunday o law marco para is lei dominical é voting, votar, we have a a gente problem tem um problema because porque voting votar in em and of itself si doesn't do não faz anything. nada. And I want to go back to what E eu quero voltar Aaron said. atrás para o que o Aaron disse Here. aqui. Shipwreck of democracy. A So queda that da means democracia, democracy esse falls. naufrágio. O What que do a we gente mean by quer dizer com democracy a queda da falling? democracia? At any one of these 5 ways, Nós temos six aqui way agora marks, já né? 6 Where did marcos democracy e fall? onde é que caiu a democracia aqui? I think if you Eu acho elect que a known se a gente dictator, elegir and I believe um Trump, ditador que we seja could, bastante everyone could tell he conhecido, was a e dictator eu when acho he que a tried gente to já pode overthrow the dizer election on que January the Trump é um 6th. ditador quando ele tentou derrubar as eleições a 6 de janeiro. So we can't Então, vote in. a gente, So if the se por people of exemplo a as country pessoas say no país we're dizem, going to vote a nós bad vamos person, votar is that uma definition pessoa that democracy ruim. isn't in play? Isso significa que a No, stealing democracia, elections. So democracy is free sim, and na fair verdade, elections. democracia So seria once you try and overturn an uma, election, steal an election, you're overturning democracy. uma Once the votação people justa. support you in that and E vote quando for as you, pessoas te he's a known apoiam dictator and they e voted him querem in votar em because of January the você, elas já 6th. sabem que estão votando num ditador, Okay, pelo que ele fez a 6 de people don't janeiro. know this, but Ok, as pessoas não secretly, sabem, mas de forma he secreta, repented of o that. Trump se arrependeu disso. Is he okay It now? doesn't matter. No, because he's never Não, denied porque it since, and he's been asked ele a number of nunca times. negou o Yeah, that's his pecado. public persona. Mas Secretly, he said, secretamente, "I ele shouldn't have done that." imagina que ele disse, eu não deveria call. ter feito isso. Is everything okay now? Isso significa que agora então está tudo He bem. did that on November the 1st. Se ele tenha feito isso a 1 de novembro. So he says, I'm not going to be a dictator anymore, but I'm just going to tell Não, everyone that I am. seria
That's just Eu não showmanship. ser um ditador, mas dizer a todas as pessoas que eu sou. I have to keep my public Não, image, eu tenho que but manter a minha I know it's not imagem really good. pública. I wouldn't do that again. Mas eu não faria isso. I apologize. I'm really sorry. That's a bad thing. People misunderstood me. And Imagina, I eu have vou to keep dizer that então, my eu macho tenho que image, manter essa imagem. Yes. otherwise I lose okay. votes. So tell me where Me democracy diga fell. com isso onde é que cai a democracia. So democracy was attacked Então, on a January the democracia 6th, foi but if atacada a you're 6 in de your janeiro, mas no scenario, cenário que você está then dando, they didn't. He's a então, known na dictator, but they verdade, actually, ele é in fact, without um realizing ditador it, conhecido, voted in someone that's not going to dictate mas anymore. eles estão votando, acham, numa pessoa que não So the vai ser people mais wanted a ditador. dictator. So the people tried to shipwreck As pessoas democracy. querem And they got two ditador different things playing out because he tricked them, and he's not actually a dictator anymore. ele engana as pessoas dizendo que já não é mais So they got the ditador. mark of the beast. Então, as pessoas But recebem he's not the a beast imagem da anymore. I don't know besta. how it works. I don't know how that would work. E eu não sei como é que isso When we talk funcionaria. about democracy, Mas quando a gente fala de how do democracia, we define what democracy como é que a is? gente Is define o que democracy é a democracia? the machinery A gente vai dizer of que how isso a seria a country máquina de elects como its um government? país elege o seu governo? I guess. Yeah. Eu vou I'll dizer say que yes. sim. Yes. So Ok, então em November, novembro, did that machinery essa way máquina, a it forma operates, como did that funciona, será compared que to isso 4 years ago? mudou em comparação a 4 anos No, atrás? it was a free and fair Não, foi election, uma which is eleição another justa, reason que you é can only uma place it at the November 5th razão waymark, not pela qual eu July. acho que temos que colocar a 5 de novembro e não em Yeah. julho. If it was a free Mas and se fair foi uma election, eleição livre e justa, why is it not why is democracy por que que a failed? democracia falhou? So if we, because Porque he's ele a é um dictator, ditador. so from Então, that day desse dia em onwards, diante, you don't have democracy você in já não America tem mais a anymore because the democracia people na chose a América, porque dictator. as pessoas So if you escolhem um voted Kim ditador. Jong-un in, Então, from that se day em onwards, julho North Korea is a você dictatorship, vota, even though you voted him in. You daí em wanted a diante você dictator. tem um ditador, você quer um ditador. So what's Então, the qual é a definition of definição de It democracia? can't Não just pode be apenas ser free and uma fair eleição elections and livre, proportional justa, com boa representation. representação, None of those colégio things are the eleitoral. definition Nada now disso of é definição democracy. de democracia. Democracy is now about Democração the tem a ver com o pedigree of the pedigree da person pessoa that we make the que a boss. gente elege como chefe. In a prophetic De uma sense, forma yes, because we know profética, Trump sim, is a porque sabemos que dictator Trump é um from ditador por causa prophecy, da from our Midnight profecia da Cry nossa message. mensagem do clamor So da we have meia-noite. just voted in a dictator. Então, eles acabam votando um We know ditador. Biden was Sabemos not a que dictator, Biden não so é in July um ditador. we didn't have a dictator in the White Em House. julho, a gente não tinha um ditador na Casa Branca. And I'm still not Para mim clear. ainda não It está doesn't have to be claro, Aaron, não precisa anybody. ser o Aaron, What mas democracy pode ser uma is outra there? pessoa Because if respondendo democracy o que é a is the democracia, machinery porque se of how é a a country máquina de como operates, opera I o don't see país any ou fraud funciona that o ended país, up eu happening. então não consigo If enxergar there was nenhuma no fraud in fraude. democracy Não on vejo fraude January acontecendo a the 6 de janeiro, se esse é o caso. democracy Democracia didn't não fall caiu, then. então. It got battered a bit, but Ficou its ruim, integrity mas remained. em then íntegra ainda se 3 and a bit manteve. years later, Mas alguns anos in mais tarde, November this year, novembro desse ano, democracy did its thing again, a flawlessly, democracia perfectly. não foi quebrada. There might be some Aconteceu gerrymandering and all that kind perfeito. of stuff and A restrictions, gente whatever. sabe que But tem a it did it, questão do mapeamento, did everything that you do asked of it. gerrymandering e tudo. So when we talk about Mas the mesmo assim, quando a shipwreck gente fala de of democracy or the fall of naufrágio ou democracy or queda the da fall of America, democracia, we're nós talking estamos about falando something de else outra than the coisa, que machinery. vai além de falar dessa democracy. máquina And I que é a want us to be democracia. clear on E eu that, quero what que isso we're seja claro saying para nós, when we do que define nós what estamos democracy dizendo is quando a gente and what's define fallen. o que é democracia Yes. e o que The, caiu. the democracy Porque was a intact democracia in ainda November estava intacta 2020. In November em 2020, novembro de democracy was 2020. intact Democracia on também January estava intacta em 2021, janeiro de 2021 democracy e was ainda estava intact intacta July em julho de 24 2024 and November e 24. novembro de It did Yeah. everything right. There was no laws Nenhuma broken, lei no foi rules. quebrada aí. Everybody Todo followed mundo everything seguiu correctly. essas leis So, if we corretamente. define Então, se você democracy quer as definir machinery, democracia como essa the máquina, process, esse processo, I don't think anything eu não acho que smashed foi up. quebrado alguma coisa aí. True, correct.
Good Elder point. Parminder, Claro, você está certo, can see- Luciano Parminder, bom ponto. Okay, we have a couple of people, Ok. and we've got a Não couple of minutes. temos I'm going muito to finish in tempo, 7 minutes. mas temos mais algumas pessoas que who querem wants to falar. speak Quem vai first? falar primeiro? I was just machinery is broken because A Trump máquina was foi not quebrada held porque accountable, Trump and the não machinery foi, delayed all the things, and this não o is why mantiveram it como, was como broken because the culpado, Supreme porque a Court was Corte, unable to a come Suprema to a Corte não decision soon conseguiu enough chegar a uma decisão to get e Trump out of the tirar o picture Trump for running dessa, again. So dessa the machinery is imagem. broken by Então, eu acho que a allowing máquina him quebrou nesse sentido, um, ao permitir to que Trump actually run again. continuasse e That's Let me, pudesse ser all. let me presidente. defend the Supreme Deixa eu Court and defender a America América e a after that Suprema brutal attack Corte, from you, David. mesmo depois desse seu The ataque. slowness of the A machinery lentidão dessa is not máquina não é indicative of its um brokenness. indicativo que a máquina It's está indicative quebrada. of other things Indica about it. outra coisa It's, em relação à um, máquina, It's overbearing, it's too cumbersome, mas but it's não not a tem a definition of it definição being de que está broken. quebrada. Because plenty of other times, Porque the muitas vezes slowness essa has been lentidão America's tem greatest sido asset. um aspecto The slowness of the perfeito para a process América. Esse processo lento. isn't the definition Mas it's isso não quer broken. dizer, não é It uma could be- definição de que because está it's quebrado, always been porque that sempre way. aconteceu dessa It's forma. always been slow. Sempre foi um So processo it didn't lento. suddenly just Não become se tornou slow lento now. só agora. So we Então can't a gente argue não that it pode was too dizer que slow. eles demoraram em Well, I atuar. could say that there was never been a person to Então, come eu and poderia do dizer a que nenhuma January pessoa 6th, right? veio So that e cometeu um 6 de janeiro. forced Então, isso the wheels to obrigou move que as quickly. rodas se They had 4 movimentassem years mais to do rápido, this. Well, let's just say os 3 years pneus to do andassem this. mais It rápido. forced, Então, democracy foi to uma speed up because democracia no one forçada had que ever fez com tried que to isso done that andasse before mais to the rápido. country. And in that E nesse respect, aspecto, the system was skewed because of o his sistema appointees estava to push it down torto in por that causa direction, das I might pessoas say. que foram apontadas. If we're going to say democracy is Se the nós vamos machinery dizer que a democracia and his é essa cabinet máquina, tried to overthrow democracy. tente I derrubar a can't remember the name democracia. of it. The January 6th Essa Commission comissão de 6 the de Democrats, janeiro did that investigation that took a e as couple of pessoas years, que I think. investigaram isso, They eles demonstrated, demonstraram, whether quer you você believe them or acredite, not, acredite nessas that pessoas ou não, democracy que a was being democracia ela attacked. estava And sendo what they say, atacada. what they Mas o mean que by that is quiseram dizer com isso foi the que a law, the lei, que machinery essa máquina was being estava sendo subverted, subvertida, but mas it never que nunca broke quebrou. down. So I'm not Então, saying that I've got no eu não problem tenho with problema January com o 6th 6 de being janeiro an ser attack um against ataque democracy, contra a but democracy democracia, didn't get só que shipwrecked on a January democracia ela 6th. não naufragou And a the 6 de argument janeiro. is E not o about argumento não who é are the sobre culprits quem and who are the colaborou defendants, e who are the quem era good and bom bad e quem people era in that mau. story. Mas It's sim about tem a ver com democracy. democracia. Democracy was A democracia attacked sendo in atacada em 2021 and 2021 it e survived. tendo It sobrevivido. survived for the next 3 and a bit Sobreviveu years to nos the place próximos that 3 now, anos por aí. just a couple of weeks Até ago, que agora, algumas it semanas atrás, operated funcionou flawlessly. de uma forma problems. tranquila, sem problemas. So I'm not Então sure eu não what you're sei saying, o que, David. que você but quer someone else dizer wants to com make a isso, point. David. Can I? Talvez outra pessoa queira fazer outro Elder ponto. Parminder, I was just wondering if we could just Eu juxtapose estava it pensando with que the talvez a actually gente not juxtapose, possa but compare it with comparar ou the fazer a tyranny, justaposição because the com... opposite of democracy is the tyranny, and the tyranny is ruled by one or concentrated. The Porque power is concentrated o in poder one está person or concentrado a numa, group, numa só in pessoa one ou group, num rather than in grupo. Não só democracy na where the democracia, power onde o the poder, power is spread. The power, is Sure. held by the onde a majority. maioria tem um I poder. understand all of that, but nothing's Mas broken mesmo in assim, November. nada é quebrado em novembro. It might break in Talvez the Yeah, future. it's not. pode quebrar no futuro, mas não foi quebrado em novembro. So the shipwreck of Então, o democracy naufrágio hasn't da happened. democracia If we're gonna ainda não define aconteceu. democracy Se as vocês the querem machinery. definir democracia como essa máquina. True, I agree with you. Certo, eu concordo Okay. com você. On Can that I- point, I want we to have add to- one. Nós temos que Oh. encerrar. I want to add I one want- more thing. go ahead. Faça seu ponto, Ah. então. I will go back to your studies of voting. Right. As you said, like we have to vote Você right. disse que So I will define nós temos democracy as que voting right. votar corretamente. Voting the right Então, way. eu iria definir democracia como votar da forma correta, de acordo com os seus Voting the estudos. right way. Ok, então Yeah. você disse que seria votar da forma Did correta. they vote the right way in Então você está November? dizendo que eles votaram da forma Não. correta em novembro? They didn't. Não. Ok, não They, votaram? they choose the wrong. Não, porque escolheram uma person. pessoa Choosing the errada. wrong person
isn't Mas wrong isso não voting significa que methodology. isso não escolher a pessoa errada não significa um método errado de It's votar. just power of choice. É parte de uma Which escolha, is democracy. que é a democracia, Yes. certo? Sim. I still don't see Eu how ainda não democracy consigo ver como é shipwrecked que a democracia from naufragou, any point Isn't in there the past to tanto today. no passado como Isn't the hoje em shipwreck of dia. Act 27 of Esse the United naufrágio States? de Atos not 27 não democracy? seria isso a quebra da democracia nos Estados Unidos? Sure. We've gone 2 hours Nós for our meeting. já I estamos need aqui to há close 2 it horas before I e eu get into preciso trouble. encerrar essa Many more talking about aula. Maulian. I want to hopefully pick Eu up this, quero poder carry continuar on this com theme, esse assunto em in breve, a future study. But I mas eu want quero us que a to see gente veja a alguns couple of pontos. points. Ellen White makes Ellen it White difficult faz com que to seja be able to difícil que a define gente possa definir where we onde are nós in estamos history. na história. The O movement has shifted movimento away se from a Sunday saiu law dessa to questão voting de lei as dominical its como marker tendo a votação como for marco, Sunday ao law. invés de lei We did a dominical. comparison from spirit Fizemos uma prophecy comparação com o espírito de to profecia us, e movimento, and it's gone e from Sunday fomos law de to lei voting. dominical para votação. There's still a lot of Nós things ainda in temos our várias coisas no model nosso that are modelo que missing. estão There are faltando. gaps. Existem algumas How you lacunas get from de como a gente voting vai to de persecution. votar para There's perseguição. gaps in this Temos when we algumas start doing it, and lacunas that becomes nisso, e significant isso when we é start trying to significativo identify quando a what gente the tenta waymarks are. identificar quais são os marcos. We've got 6 Temos também events 6 eventos to para choose from. escolher. Eu I disse said 5, 5, but mas vamos we'll dizer go que to são 6. 6. And E which one of qual them is the deles é a Sunday lei law? How dominical? would we Como é que a know? gente vai So we've saber? gone to Então a these gente foi various para esses markers. vários We've marcos. got that. Marca Mark da of the Beast, Besta, Shipwreck of a Democracy, queda da which should be democracia, Shipwreck of que USA, seria o naufrágio dos Quintus Fabius Estados Maximus Unidos, Gurgis. o We nome spent a lot Quintus of time Fabius Maximus discussing Gurgis, that. e a gente discutiu And bastante isso. We E a saw gente that we viu que a can't gente não take the pode flood from the pegar Bible inundação da and Bíblia project e it onto the projetar flood isso of that na person's name. inundação We do also nome saw dessa pessoa. two Também ways vimos of 2 looking at formas de olhar that para symbol esse as a singular símbolo, event or a ou um sequence of evento em events. particular, ou uma If it's a sequência de sequence of eventos. events, Se then for uma there are 3 sequência de steps eventos, in então that. nós 1, 2, temos 3. 3 passos, 1, If 2, it's a 3. singular event, that's all Se for um só straightforward. evento, isso é mais claro, tá na I'm cara. E eu suggesting estou that the word sugerindo que a flood palavra in its inundação, no seu context contexto, means to significa vote. votar. And so we've Então got nós that voting temos with votar respect em to Sunday relação à law. lei And then the dominical. last point we E spoke a about última parte que nós is this mencionamos idea of the é fall essa of ideia da democracy queda and the da shipwreck democracia, esse of naufrágio da democracy democracia, and e how como é que that isso works. funciona. And Eu não I'm not estou saying dizendo que democracy democracia doesn't get ela shipwrecked. não What I passa am por esse saying is that we naufrágio, need mas o que eu to estou be dizendo é que a clear gente precisa about ter what clareza do happens and que how it acontece e operates. como acontece. I want to Então, thank you eu quero for agradecer this por great time esse that at least bom I've had. I tempo hope you que enjoyed eu yourselves tive e eu too. espero que vocês também. Let's close Vamos with a word of encerrar prayer. com uma oração. Deus Holy God, Santo, I want nós to thank queremos you te for your agradecer goodness a and tua mercy. bondade e Ask and pray misericórdia, that you would be pedindo with que us, possas bless estar us and guide conosco, nos us. abençoando e guiando. May the E subject of the esse Sunday law tema da lei continue dominical to possa be continuar discussed sendo in our discutido movement. no nosso May movimento, we que a be gente possa challenged. ser May we challenge desafiados e desafiadas, e que may a we gente try to possa understand how to entender grapple como with these lidar symbols com esses using símbolos usando correct metodologia methodology and correta e logic. lógica. Be with Fica us and conosco bless e us. nos Pray in abençoa em Jesus' nome name. de Jesus. Amém. Amém.